morte, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém? A gente já volta agora com a palavra dessa noite. Olá, gente, boa noite a todos que estão aí assistindo a nossa live, né? Nós estamos dando início ao nosso culto dessa quarta-feira. Já iniciamos com louvor e eu vou pedir agora que você esteja orando junto comigo. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos permite, ainda que nós estejamos longe uns dos outros, nós podemos estar juntos em comunhão contigo e cada um de nós uns com os outros. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, que é maravilhosa, é verdadeira e que transforma as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ok, gente, nós estamos estudando sobre algumas características que a gente vinha falando sobre características da igreja, uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, né? E nós estamos já caminhando há algum tempo falando sobre o culto e hoje nós vamos falar de também duas partes do culto que são importantes e elas devem acontecer periodicamente. E aí eu vou dizer para você por que periodicamente e não precisa ser todo dia. Nós estamos falando de batismo e ceia. Então nós temos essas duas ordenanças de Jesus, de que a igreja deve praticar essas duas ordenanças que ele deixou para nós, né? Elas são práticas que Jesus iniciou, mostrou como fazer, e aí nós olhamos na Bíblia que a igreja deveria dar continuidade a isso. Então é o batismo e a ceia o assunto da nossa noite. O batismo é a primeira ordenança que Jesus institui enquanto ele ainda estava conosco aqui na terra, né? Ele ordenou o batismo
que ele fosse realizado pelos apóstolos ali no momento em que ele estava falando, e que isso fosse contínuo depois na vida da igreja. Se você abrir lá em Mateus capítulo 28, Mateus 28, versículos 18 a 20. Mateus 28, dos versos 18 até o 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, agora, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o batismo é uma ordenança clara. Jesus deixou essa ordenança para que a igreja praticasse. Uma pessoa que negligencia o seu batismo, ela não pode ser ainda chamada de cristão. O cristão, ele tem que cumprir as ordenanças e tem que viver segundo a palavra de Deus em obediência a Jesus Cristo. Então, uma pessoa que se diz crente, mas que fica postergando, atrasando, adiando o seu batismo, essa pessoa está, por alguma razão, ela está fazendo isso, mas se ela não chega a uma definição ou uma correção da sua vida para se batizar, ela, na verdade, está em desobediência. Então, ela não teria o direito de se chamar cristã, né? O batismo, ele deve ser realizado. Nós somos uma igreja batista, então nosso entendimento é que o batismo deve ser realizado com a imersão completa da pessoa. Essa palavra batismo tem esse significado, imersão, e ele deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós vimos aqui em Mateus 28, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele deve ser... ele é reservado somente para os crentes, para as pessoas que creem. E a gente encontra isso, essa maneira de entender a palavra, a gente encontra em pelo menos 2 textos que eu queria passar para vocês, que o batismo, ele é feito para pessoas que creem. Então, se você for aí em Atos, capítulo 2, Atos capítulo 2, se você puder abrir sua Bíblia aí. Atos capítulo 2 diz assim, no verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que nós temos aqui? Nós temos a pregação de Pedro, que começa lá no Atos 2,14. Pedro prega para aquela multidão que estava ali, havia muita gente. E no verso 37, a Bíblia diz que eles sentiram o impacto da palavra, eles reconheceram os seus erros, seus pecados, e aí eles perguntam para Pedro no verso 37, o que faremos, irmãos? Eles falaram com os apóstolos ali, né? E no 38 Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós temos aqui, eles creram e foram batizados. Um outro texto também, você pode encontrar essa referência, é no próprio livro de Atos, no capítulo 18. Se você for aí no capítulo 18, você vai ter aí Paulo em Corinto anunciando o Evangelho, e aí quando você chega ali no versículo 8, diz assim, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então a gente percebe aqui que existe uma sequência. Eles criam e eram batizados. O batismo deve ser aplicado somente às pessoas que creem. Essa ordenança, ela é um testemunho que é dado ao mundo, demonstrando
que aquela pessoa se tornou um discípulo de Cristo. Então, por isso que a gente entende que antes de batizar, a pessoa precisa crer no Evangelho, né? Eu queria também passar para vocês 4 propósitos do batismo. É só uma maneira da gente entender a profundidade do batismo, como é importante. E quando a gente vai olhando para a Bíblia e percebendo essas coisas, a gente vai dando um valor maior àquilo que a gente pratica na igreja. E o batismo é algo que acontece sempre num culto público, né? Então, o primeiro propósito do batismo é a proclamação do Evangelho. Por quê? Porque o batismo, na hora do batismo, a pessoa confessa diante dos homens que ela foi salva. Normalmente, na hora do batismo, é perguntado à pessoa assim: você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? E a pessoa afirma que sim, eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. E aí esse confessar num culto público é a proclamação do Evangelho. Então, um dos propósitos do batismo é a proclamação do Evangelho. O segundo propósito que a gente percebe no batismo também é a identificação. O batismo, ele vai indicar que está havendo uma associação daquela pessoa com Cristo e com outros cristãos. A pessoa, no momento em que ela batiza, ela está dizendo que está unida a Cristo e unida aos outros crentes. Quando essa pessoa se submete ao batismo, ela está se identificando com a comunidade dos salvos. A gente pode encontrar um texto que também nos dá apoio para isso, está lá em Gálatas, capítulo 3. Se você abrir sua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 3... Gálatas, capítulo 3. Olha o que diz o verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então aqui nós temos uma ressalva muito importante. Ele diz: todos vós sois filhos de Deus. Então, todos quem? Todo mundo? Não, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, os filhos de Deus são aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. E aí no 27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, aqui se você é batizado em Cristo e é revestido por Cristo, revestido de Cristo. Isso mostra que você está inserido em Jesus. E no Mateus 28 que nós vimos lá, eu vou abrir de novo aqui só para você entender. No verso 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, os que são batizados são discípulos. Então, é uma família de discípulos em Cristo. É isso que significa essa identificação que acontece no batismo. Uma outra questão também é que o batismo é um símbolo. Então, nós já falamos que ele é uma proclamação, ele é uma identificação e ele também é um símbolo. O batismo é uma forma de simbolizar duas coisas, pelo menos: a lavagem dos pecados de uma pessoa, o mergulho da pessoa na água, ele simboliza o lavar. Vamos ver isso na Bíblia. Se você abrir lá em Atos, capítulo 22, Atos 22, olha o que diz. Paulo está preso e ele vai apresentar a sua defesa. E aí, Atos 22, verso 16, diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, o batismo simboliza esse lavar dos pecados que acontece na conversão da pessoa. Então, o lavar dos pecados acontece com
Cristo salvando a pessoa, e aí ela vai publicamente manifestar aquilo para que as pessoas saibam, para que as pessoas vejam. Ela vai mostrar aquilo através do batismo, como se estivesse se lavando dos seus pecados. Também em 1 Coríntios, se você for um pouquinho para frente aí, capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, no verso 11, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, diz assim, ó: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele fala novamente aqui: mas vós vos lavastes, nós fomos purificados, fomos limpos. E o batismo traz esse símbolo de que mergulha na água, está lavando, e a pessoa levanta com pureza, sem os seus pecados. A ideia é essa. Claro que a gente sabe que a pessoa continua sendo um pecador, mas agora é um pecador arrependido, e que quando peca de novo, agora ele tem o Espírito Santo de Deus que traz a ele a consciência do seu pecado, e assim ele pode pedir perdão a Deus. Então, mas esse é o símbolo do batismo, essa é a lavagem dos pecados. E também o batismo simboliza o lavar regenerador do Espírito Santo. Isso a gente encontra lá em Tito. Tito capítulo 3. Tito é depois de 2 Timóteo, tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí é o livro de Tito. Olha o que diz Tito capítulo 3, verso 4, diz assim, ó: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então aqui Paulo está escrevendo e deixando muito claro que a salvação não é por obras, não por obras de justiça praticada por nós. Então nenhum de nós fez nada para ser salvo, não existe essa hipótese. A salvação é um dom de Deus, um presente que Deus dá. Então existe muita gente que acredita que fazendo obras de caridade, ou frequentando a igreja, ou dando dízimo, ou fazendo uma série de obras boas, essa pessoa vai alcançar a salvação. Não funciona assim. A gente vai, nos estudos mais para frente, a gente vai estudar detalhadamente isso. Mas aqui nesse texto, ele está dizendo que a salvação não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus. E ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos lavou, regenerando e renovando o nosso ser. Então o batismo também simboliza isso, a lavagem dos pecados, né? E também o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E também outro propósito do batismo é apresentar publicamente, como se fosse uma encenação da morte do crente para o pecado e a ressurreição dele numa nova vida. A gente vai encontrar uma referência para isso lá em Romanos, livro de Romanos capítulo 6. Se você abrir sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6, olha o que diz o verso 4, é muito claro. Romanos 6:4 diz assim, ó: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o batismo tem esse simbolismo, de mostrar e dramatizar a morte da pessoa para o pecado e a sua
ressurreição em nova vida. Esse é um dos aspectos também da dramatização, da encenação do batismo. Ele apresenta isso para o público que assiste. Lá em Colossenses capítulo 2, que é um pouco mais para frente, aí, Colossenses capítulo 2, olha o que diz o verso 12. Colossenses 2,12 diz assim, ó: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, toda aquela a maneira como nós fazemos o batismo, a maneira como a gente apresenta publicamente o batismo, ele tem essa característica também de estar mostrando para as pessoas uma dramatização de como funciona espiritualmente o fato de uma pessoa vir a Cristo. Ela morre para a sua velha vida e ela nasce de novo para uma nova vida. Então esses são os aspectos do batismo. Eu vou só recapitular para você. Os propósitos são proclamação, identificação, símbolo e dramatização. São os aspectos que a gente pode falar para propósitos do batismo. Essa é a primeira ordenança que nós temos e nós praticamos essa ordenança num culto público. Então todo batismo ele é precedido de uma série de estudos bíblicos com a pessoa que quer batizar, e esses estudos vão confirmando a fé e a salvação daquela pessoa para ela mesma, e aí ela dá um testemunho a respeito da sua fé, da sua certeza, da sua convicção, e aí então é levado para um culto público onde é realizado o batismo. Então essa é a primeira ordenança. Mas também nós temos uma segunda ordenança que nós vamos ver Jesus instaurar essa segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. E a gente temos lá em Lucas capítulo 22, nós temos a ceia do Senhor sendo apresentada por Jesus também. Lucas capítulo 22, nós temos aí sobre a ceia. Olha o que diz os versos 19 e 20. Diz assim, ó: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então, Jesus ele realiza a ceia ali junto com os seus discípulos, e ele diz: fazei isso em memória de mim. Vocês vão repetindo: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, serei levado ao céu, e eu não vou mais participar, mas vocês vão praticando a ceia, vocês vão fazendo a ceia do Senhor. A ceia é de Cristo, ele que institucionalizou ela. E aí ele fala: vocês fazem isso em memória de mim, em memória desse tempo, em memória do sacrifício que eu estou fazendo por vocês. Vocês fazem isso. Então é uma ordenança que a igreja deve praticar. Ok, a ceia é um meio que Deus usa para fortalecer a fé dos crentes. Então, quando nós participamos da cerimônia da ceia, isso deve nos trazer muita consciência do que nós estamos participando, ter uma forte convicção de que somos totalmente não dignos de participar daquilo, mas por causa do amor de Cristo por nós, ele nos concede o privilégio de participarmos da mesa dele, da ceia dele. Então, com essa convicção, com essa certeza, a nossa fé fortalece naquele momento em que a gente participa. A ceia não é um sacrifício que é oferecido a Deus. Ela é uma celebração, uma comemoração do que Cristo fez por nós na cruz. Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E aí ele fala assim: então vocês vão pegar pão e pegar o vinho, e para lembrar de mim, em memória de mim, lembrar que eu fiz aquele sacrifício. Então a ceia é só um memorial. Ela não é
nada além disso. Ela não é um sacrifício que deve ser oferecido a Deus num culto público. Não tem sentido isso. Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, já está no céu e já está operando em nossas vidas. Então ele deixa essa ordem em Lucas 22: façam isso em memória de mim, para lembrar do que eu fiz. Então a gente tem que ter essa consciência. E sempre que nós fazemos isso, nós temos que ter essa referência. O momento em que participamos da ceia, é importante que a gente esteja, sim, certamente convictos de que eu estou participando disso aqui, porque um dia Jesus fez, na noite anterior à sua morte, Jesus celebrou a ceia e disse: olha, isso é pelo que vai acontecer amanhã, e vocês devem fazer isso aqui em memória de mim, lembrando do sacrifício que eu fiz, que eu estou realizando, e aí vocês fazem em memória. A gente tem que lembrar isso. Um texto que a gente sempre usa, eu gosto preferencialmente de usar esse texto, que é 1 Coríntios capítulo 11, que eu gosto de usar para ceia. É um texto bem explicativo, quando o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto para que eles realizem a ceia. O texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então nós temos aqui toda uma instrução que Paulo dá para a igreja, para que a igreja possa realizar a ceia. Existe uma série de critérios aqui, a gente vai falar de alguns deles, para que você possa entender corretamente a questão da ceia. Os elementos da ceia são o pão e o vinho, que são símbolos que representam. O pão representa o corpo de Cristo e o cálice representa o sangue de Cristo. Mas eles são pão e cálice, com suco de uva. Nos nossos dias a gente faz a ceia com suco de uva, porque eles são símbolos somente do que Cristo fez na cruz, né? Então, eles representam o sacrifício de Cristo. O pão é o corpo que foi traspassado na cruz e morto, e por causa dos nossos pecados, e o vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado para nos purificar dos nossos pecados. Então não existe nenhuma mágica, não existe nenhum sentido místico na ceia, no sentido de que o pão se torna de fato o corpo de Cristo, ou que o cálice de fato se torna o sangue de Cristo. Não, nós não somos canibais, não existe isso. Jesus falou assim: isso é só em memória de mim. Vocês usam esses dois elementos para que vocês se lembrem do sacrifício que eu fiz. E aí a gente faz isso em memória de Cristo. Quando a gente estuda a Bíblia bem detalhadamente, a gente vai ver que existem, como esse texto que eu acabei de ler, alguns critérios, né, que a gente precisa, algumas exigências da Bíblia, que a gente precisa tomar cuidado ao tomar a ceia. Primeiro, a pessoa tem que ter convicção da sua conversão, de que ela realmente é salva em Jesus Cristo, de que se ela morrer naquele momento, ela se encontra com Cristo na glória, no céu. Ela tem que ter essa certeza. Ela tem que estar em comunhão com uma igreja que seja biblicamente correta, uma igreja que tenha batizado ela biblicamente, e agora ela em comunhão dessa igreja, ela pode então se achegar à mesa do Senhor.
dentro desse texto aqui ainda, tem algumas advertências, né, que Paulo faz aqui. Ele, por exemplo, no verso 26, 1 Coríntios 11, 26, ele fala assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então é uma proclamação do Evangelho, é a verdade do Evangelho. 27. Porque é uma pregação do Evangelho, é um anúncio da morte de Cristo e da volta dele, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. A pessoa é culpada pela morte de Cristo, ela é culpada pelo sangue derramado de Cristo. Quando fala que a pessoa se torna réu, é quando ela toma e ela não tem convicção da sua salvação, ela está vivendo uma vida de pecado, ela não está em comunhão com a igreja do Senhor, então essa pessoa está indigna. E aí ela participa, ela se torna réu. E isso aqui é muito importante que a gente tenha muita consciência disso. Muita consciência disso. É um memorial, ela não é mística em hipótese alguma de transformação dos elementos, nada disso, mas existe uma responsabilidade porque ela é pública. Então, quando eu participo, eu tenho que estar de acordo com a Escritura. Por isso que no verso 28 vem assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, essa palavra originalmente quer dizer confronte-se. A palavra seria assim, ó: confronte-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe? Você chegar na frente do espelho, olhar para aquela pessoa na frente do espelho e dizer para ela assim: você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você anda em obediência aos mandamentos de Cristo? Você não é apenas um religioso desses bem fajuto que vive uma vida dupla de pecado, uma vida de pecado e depois uma vida religiosa. Você tem certeza que você consegue discernir a salvação de Cristo na sua vida? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma. Se você tem certeza, e aí coma. Porque aí no 29 diz assim, ó: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. E aqui vem uma coisa que, por meu entendimento, é bem literal, no verso 30, que diz assim, ó: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e mortos. Pessoas que tomaram a ceia de maneira indigna, pessoas que tomaram a ceia sem discernir o corpo, adoecem, enfraquecem na fé e alguns até morrem. Então a ceia, ela traz um peso de compromisso muito grande às pessoas que vão participar. Então é fundamental que a gente tenha esse entendimento e que a gente tenha a consciência de que, ao nos achegarmos à mesa do Senhor para tomar a ceia do Senhor, nós precisamos estar com a vida absolutamente correta. Eu não estou dizendo que tem que ser perfeita, sem nenhum pecado, porque isso é impossível. Mas nós temos que nos achegar conscientes da nossa fraqueza, da nossa incapacidade, do nosso pecado, mas chegarmos arrependidos, confessando os nossos pecados, para que aí a gente seja de novo, naquele momento, lavado pelo sangue de Cristo, perdoado por Jesus, e aí a gente participa da ceia. Não participe da ceia se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem comunhão com Deus verdadeira. Não estou falando de religião, não estou falando de... Eu estou falando assim, se você não tem comunhão verdadeira, bíblica com Deus, não faça isso. Você vai entrar em problemas, e são graves os problemas. Nós devemos lembrar que essa ordenança não foi dada a indivíduos, ela foi dada à igreja. Então ela tem que ser praticada na comunhão dos irmãos. Ela tem que ser praticada quando nos unimos, quando os membros de uma igreja local, por exemplo, se unem, aí há a celebração da ceia. Essa é uma razão, porque eu não entrei nesse debate, nesse tempo de quarentena, em que várias igrejas, cada irmão na sua casa fez a ceia. Eu não vou dizer nem que está certo nem que está errado, mas eu preferi não fazer, porque eu entendo que temos que vir juntos para fazer a ceia. E a gente não condena ninguém, mas a nossa consciência tem que ser respeitada nesse ponto. Eu entendo como está aqui. Essa ordenança foi dada à igreja.
que junta os membros da igreja juntos participam da ceia, ok? A ceia é um testemunho da comunhão da igreja. Por isso que tem que vir junto, para as pessoas olharem, porque a ceia também é feita num culto público. As pessoas olham e falam assim, eles estão juntos à mesa de Cristo e estão participando do memorial que Jesus deixou para eles. Então isso vai mostrar para as pessoas que há comunhão, há uma unidade na fé e também que estão todos no mesmo caminho, que é Jesus Cristo, né? A ceia é o anúncio da morte e da volta de Cristo, e aqui a gente tem que entender a morte vicária de Jesus, a morte substitutiva de Jesus, e então isso é evangelismo. Nós estamos falando assim, Jesus morreu no meu lugar. Então quando eu tomo a ceia, eu digo assim, que eu como aquele pão e tomo do cálice, eu estou dizendo assim, isso aqui é em memória de Jesus que morreu no meu lugar. O seu corpo foi ferido, foi partido por minha culpa. Eu deveria estar na cruz, mas ele foi na cruz no meu lugar. O sangue que ele derramou deveria ter sido o meu sangue, que deveria ter sido derramado na cruz. Eu era culpado, mas ele tomou o meu lugar. Então, a ceia tem esse sentido de apresentar a morte de Jesus por cada um de nós, os que somos salvos. E aí, nesse processo, quando a gente termina a ceia do Senhor, nós temos que sair fortalecidos desse memorial. A gente sai mais consciente da nossa fraqueza, mas também sai consciente da grandeza de Jesus de ter morrido no nosso lugar e da grandeza do amor de Deus de ter enviado Jesus para nos livrar da ira dele que estava sobre nós. Ok? Então, no culto também, nós temos, no nosso caso da nossa igreja, nós fazemos a ceia mensal, todo primeiro domingo de cada mês, e os batismos conforme nós temos pessoas que vão se chegando na igreja e que entendemos que biblicamente precisam ser batizadas. Fazendo um resumo de tudo que a gente viu até hoje, nós estamos falando sobre a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a igreja bíblica. Eu queria fazer com você uma conclusão desse aspecto da igreja toda, trazendo algumas coisas pontuais que nós falamos durante aproximadamente 13 ou 14 semanas. Nós estamos falando sobre esse assunto e eu queria trazer para você um resumão, assim, mais ou menos de tudo. A nossa ideia era trazer um conceito de uma igreja bíblica, não baseada nem na nossa denominação batista, nem baseada em nenhuma religião dos outros. A gente queria olhar para a Bíblia e ver na Bíblia o que a Bíblia diz que é uma igreja. E aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai descobrir que não importa a sua religião ou a denominação evangélica que você participa, nós temos que corrigir muitas coisas. Porque acaba que existe muita tradição que não tem nada a ver com a Bíblia, e isso entra na nossa vida com força de palavra de Deus sem ser palavra de Deus. Então é importante que de tempos em tempos a gente repasse esse tipo de estudo para a gente dar uma limpada, porque nós gostamos muito de tradições e tradições, tem as tradições boas, mas tem as tradições que vão substituindo Cristo, vão substituindo Deus e vão substituindo a palavra do Senhor nas nossas vidas e na prática da igreja. Só para você ter uma ideia, na época de Jesus, os 10 mandamentos tinham virado 600 mandamentos, 600 e poucos. Então, nós somos fabricantes de ídolos, nossa mente é fabricante de regras, e aí se você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus trata muito dessa questão com os fariseus, os saduceus e com os escribas, que eram homens religiosos, mas que estavam completamente afastados de Deus, né? Então, o propósito que a gente tinha era assim, desfazer a ideia de que a minha religião é a correta e está todo mundo errado, ou a religião tal está certa e os outros estão... Não, a ideia era assim, vamos pegar a Bíblia e entender na Bíblia o que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo nos ensina a respeito de ser uma igreja do Senhor. E foi esse sentido que a gente fez. Então, alguns pontos que a gente
quebrou nesse processo de estudar esse assunto algumas coisas que as pessoas dizem. É muito comum no nosso tempo, assim, as pessoas dizem assim, se fala de Deus é cristão. Não, a gente viu que isso não é uma verdade. Se usa a Bíblia ou tem uma Bíblia no púlpito, é de Deus. Não, isso também não é verdade. Tem muitos lugares que tem Bíblia em cima do púlpito e não tem nada a ver com Deus. Faz parte de uma tradição religiosa do mundo, então isso é de Deus. Não, isso não faz nenhum sentido. Deus é um só, então todas as religiões são de Deus. Não, só existe uma religião que é de Deus, a religião da Bíblia, a religião chamada pela Bíblia de cristianismo. O cristianismo é a única religião que de fato nos leva a Deus. Então, nós quebramos isso também. E uma bem famosa que muita gente fala é que todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Vamos fazer aqui um parênteses aqui. Eu posso até dizer que levam. Todos os caminhos levam a Deus. Mas segundo a Bíblia, alguns vão chegar diante de Deus e serem recebidos como filhos de Deus. E outros vão chegar diante de Deus para serem escorraçados para o inferno. Então, a gente pode dizer que todos os caminhos levam a Deus, entre aspas, mas não para a salvação de todos. Só os salvos vão chegar a Deus e receber a sua salvação e entrada no céu, e os outros serão condenados ao inferno pelo próprio Deus também. Então, tudo isso é uma grande mentira, e a gente, através desses estudos que nós fizemos, nós entendemos isso, que não é assim que funciona. Porque, se você parar para pensar, por que Jesus foi crucificado? Vamos pensar nisso. Porque não faz sentido. Jesus foi justo o tempo todo. Jesus nunca praticou um ato de maldade. Jesus curou muitas pessoas. Jesus ensinou a palavra de Deus. Ele deu exemplo de vida de oração. Como é que alguém que tem uma agenda dessa na sua vida, e uma vida pública, como é que alguém recebe a pena de morte por essa questão? Aí que a gente tem que entender que Jesus foi morto por destruir, através dos seus ensinos, o sistema religioso que era predominante naquele tempo, e para mostrar que eles eram corrompidos e hipócritas. Esse era o ponto de Jesus. Existe um livro muito bom, se você encontrá-lo, não é tão fácil de achar, chama A Outra Face, um livro escrito pelo pastor John MacArthur, onde ele mostra que o Sermão do Monte é uma desconstrução do judaísmo, é uma desconstrução dos fariseus, dos saduceus, daquela religião que tomava conta de tudo ali. Jesus vai desconstruindo, e é por causa dessa oposição de Cristo a essa religiosidade vazia, morta, e lá em Mateus 23 ele chama de hipócrita, ou seja, falsa, é que fizeram o pedido da pena de morte para Jesus. Então, o pedido da pena de morte de Jesus veio dos religiosos. Aquelas pessoas, elas não estavam satisfeitas com o ensino de Jesus, porque os ensinos de Jesus condenavam aqueles religiosos ao inferno. Jesus condenou os seus rituais, Jesus condenou a idolatria deles, Jesus condenou a exploração religiosa que eles faziam das pessoas, Jesus condenou a hipocrisia deles. Jesus chamou vários deles de sepulcro caiado, ou seja, Jesus estava dizendo assim: vocês são como uma tumba que por fora é branquinha, pintada de cal, mas a gente sabe que dentro são vermes e bichos comendo um corpo morto. Jesus está dizendo assim, dizia para aqueles homens, ele falava assim: vocês parecem sepulcros caiados, por fora a sua religião parece que é bem bonitinha, mas por dentro vocês são mortos e comidos de bicho. E infelizmente essa é a realidade de muita gente nos nossos dias. Existem muitas pessoas em tudo quanto que é lugar, em todo tipo de igreja, existe muita gente, vamos falar dos nossos, né? Existe muita gente dentro das igrejas batistas que são sepulcros caiados, estão no púlpito, estão dando aula na IBD ou estão sentados na cadeira. Tem muita gente dessa que por fora é limpinho, é bonitinho, mas por dentro são podres, são mortos, comidos de bicho. A gente tem que tomar cuidado com eles. Jesus se apresentou como Messias.
alguém que estava cumprindo as profecias da vinda do Salvador. E então isso significava que todo o sistema diabólico da religião estava sendo destruído. Então o controle que aqueles homens tinham da população através da religião estava sendo destruído por Jesus. Então eles tinham que se opor, e aí a saída que eles encontraram era matar Jesus, né? A gente imagina que Jesus ensinando daquela forma, as pessoas do povo já iam chegar à conclusão assim: puxa vida, chegou o Salvador, é verdade e tal. Mas na verdade não é isso que aconteceu, não. Aquelas pessoas que estavam envolvidas pelos líderes religiosos, eles amavam aquela falsa religião, eles amavam aquela situação. Por quê? Porque eles também eram sepulcros caiados. Eles podiam viver uma vida de exploração, de prostituição, de mentira, de engano, uma série de pecados, de coisas feias, e ao mesmo tempo entrarem no templo e fazer carinha de santo, como se tivesse tudo certo. Então essas pessoas também se posicionaram contra Jesus, não aceitaram, acusaram Jesus. Fizeram muitas acusações contra Jesus. Eu pus algumas aqui, ó: mentiroso, possesso de demônios, louco, beberrão. Eles ofendiam Jesus porque Jesus expunha a falsidade deles dentro da religião deles. Então isso era um grande problema. Eles viviam como pessoas perdidas praticando a religião de Deus. Então eles se sentiram muito ofendidos porque eles queriam de alguma maneira comprar o favor de Deus com a sua prática religiosa, e Jesus estava dizendo para eles: não é assim que funciona, o seu coração tem que mudar e você tem que servir a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Por isso que a gente tem que entender isso. A religião é uma armadilha. Ela é uma armadilha, porque ela dá a impressão para a pessoa de que ela está agradando Deus. E ela é tão terrível que ela domina a nossa mente de tal maneira que a gente não vai nem pesquisar se a nossa religião está de acordo com a palavra de Deus. A gente é tão envolvido, e isso que Jesus via naquele tempo, as pessoas eram tão envolvidas na religiosidade, e era caminhar pela rua, e era ajoelhar não sei quantas vezes, e tinha que ir no templo todos os sábados, e existiam tantos rituais, eram tantas coisas, e as pessoas nem buscavam a Deus de verdade, elas viviam dentro daquele sistema. E aquele sistema era chefiado por uma série de lideranças que simplesmente abusavam das pessoas e, na verdade, conduziam eles à perdição completa, né? Em 2 Coríntios, capítulo 4, nós temos o entendimento de por que essas coisas aconteciam. Olha que interessante, por que as pessoas se deixavam levar por aquele engano? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Vamos pegar o verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, o apóstolo Paulo falando com a igreja de Coríntios, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se o evangelho verdadeiro não está sendo compreendido, é para as pessoas que vão se perder que não está sendo compreendido. Elas não entendem. Por quê? Olha o que diz o verso 4. Nos quais, nessas pessoas, o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que acontece? Por que as pessoas conseguem viver dentro de um sistema religioso falido, mentiroso, corrompido, falso, hipócrita? Porque elas estão debaixo do senhorio de Satanás, que cega o entendimento deles para que eles não vejam a luz do evangelho de Jesus. Esse é o sentido. Então, existe um enorme grupo de pessoas que têm uma religião, que praticam essa religião com todas as questões que a religião exige,
que fazem isso pensando que estão servindo a Deus. Essas pessoas têm uma boa moral, são pessoas do bem, elas têm um comportamento adequado na sociedade, mas são pessoas, segundo o texto de 2 Coríntios 4, são pessoas possuídas por Satanás, que lhes cega o entendimento. Então essas pessoas são apenas religiosos a serviço de Satanás. As suas mentes estão cegadas e eles não conseguem enxergar o evangelho da verdade. Elas são pessoas perdidas, que caminham a passos largos para a condenação eterna, com toda a religião, e ainda achando que está certo, mas totalmente fora da palavra de Deus. Efésios capítulo 2 nos dá mais detalhes dessa questão, e é muito assustador o que a gente encontra em Efésios 2, verso 1, que diz assim, ó, Efésios capítulo 2, versículo 1, se você está indo lá, eu espero um pouquinho. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ele vos deu vida, quer dizer, recebemos vida do Senhor, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aqui a Bíblia começa dizendo que todas as pessoas a quem Deus não deu vida, essas pessoas estão mortas em delitos, em crimes e em pecados. Aí ele diz assim, verso 2, nos quais andastes outrora, ou seja, todo mundo era assim. Era assim como? Como que uma pessoa sem Cristo, sem a vida de Cristo é? Aí ele explica aqui, ó, segundo o curso deste mundo, segundo a moda, segundo o jeitinho brasileiro, segundo as corrupções do dia a dia, segundo o engano, a mentira e toda a prostituição e toda a blasfêmia que tem na sociedade, nesse mundo. Então é segundo o curso desse mundo. Aí ele põe assim, ó, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito. É um espírito que atua nos filhos da desobediência. Então todas as pessoas que não têm vida em Cristo estão debaixo do senhorio do príncipe da potestade do ar, que é um espírito, que é o próprio diabo, que atua nessas pessoas que são chamadas pela Bíblia de filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos, eu, você e todas as pessoas do mundo, um dia fomos filhos da desobediência, guiados por Satanás em nossas vidas. É por isso que muitos de nós temos histórias ruins do nosso passado, que devem ficar lá no passado, porque Jesus nos salvou e nos deu nova vida. Ele vos deu vida. Então nós temos vida em Cristo, e ainda que lembremos dos nossos pecados, das nossas faltas, de coisas às vezes muito ruins que fizemos no passado, isso tem que ficar lá, e ela serve só para nos fazer lembrar que Jesus é maravilhoso em nos ter salvado. Mas ele diz aqui, ó, entre os quais, verso 3, todos nós andávamos antes segundo as inclinações da nossa carne. Porque andar no curso do mundo é fazer a vontade da minha carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu vou fazer o que me dá na telha. A vida é minha, eu mando em mim, minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Sabe? Esse pensamento do mundo são as inclinações da carne que estão submetidas ao senhorio do diabo. E ele termina o texto dizendo assim, ó, e éramos por natureza, naturalmente, toda pessoa sem Cristo, filhos da ira e da ira de Deus. Filhos da ira de Deus. Então nós temos aqui, a humanidade nasce e vive sem Cristo, até o momento em que Jesus dê vida para essa pessoa, e aí ela sai dessa morte eterna. A morte faz com que diante de Deus nós sejamos condenados e somos merecedores do inferno. Sem a vida de Cristo em nós, como nós andamos no curso desse mundo e andamos segundo o próprio diabo orienta, atendendo às inclinações da nossa carne, o nosso destino é óbvio que deve ser o inferno. Por isso que a graça e a misericórdia de Deus nos alcança, e aí nós somos salvos. A pessoa permanece sem Cristo, que permanece sem Cristo anda nos caminhos do mundo, e a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno.
Então, por isso que o texto está afirmando que quem anda segundo o curso desse mundo, quem anda fazendo todas as suas vontades carnais, na prática de todos esses pecados, são pessoas que estão debaixo do senhorio do próprio diabo, filhos da ira, pela nossa natureza. Por isso que Deus tem o direito de mandar as pessoas que não se rendem a Cristo, Deus tem o direito de mandar para o inferno. Então, quando Deus mandar uma pessoa para o inferno, essa pessoa tem que ir consciente de que Deus tem essa autoridade, porque essa pessoa sempre serviu a Satanás. Então, e a gente foi vendo isso tudo nesses estudos que a gente fez, e a conclusão que a gente vai chegando é assim, ó: não é possível que exista mais de uma maneira de crer em Deus. Só pode existir uma maneira de crer em Deus, e essa maneira está na Bíblia. Então você, todos nós, a humanidade precisava e precisa encontrar uma Bíblia e tentar na Bíblia, deixando todos os pressupostos da minha religião, todos os pressupostos da minha tradição, todos os pensamentos que já me foram colocados. Tenho que pegar a Bíblia e encontrar os textos na Bíblia que me apresentem uma maneira correta de crer em Deus, porque está na Bíblia. Lá no livro de Lucas, diz que tudo que está registrado na Bíblia está registrado para nós crermos. Então, o que está na Bíblia me leva a crer. Então, eu tenho que ter essa convicção. Outra coisa, nem todas as religiões levam a Deus. Não levam. Somente uma religião que te leve para dentro da palavra de Deus e te leve a crer fielmente no que está escrito, segundo uma interpretação detalhada, profunda, séria, essa é uma religião que te leva a Deus. Porque a palavra religião é a palavra latina chamada relicare. Relicare significa religar com Deus. Então, a verdadeira religião é uma religião que te leva a viver a vida puramente a Bíblia. Então, a gente precisa entender isso. Não existem religiões que levam a Deus. Só existe uma religião que leva a Deus. Cristianismo. Então, e o cristianismo verdadeiro, o autêntico. Hoje nós vivemos um tempo em que existem o que Paulo vai chamar, lá em Gálatas capítulo 1, Paulo vai dizer assim, que existe o evangelho e existe o evangelho corrompido. Então, as falsas igrejas de hoje, principalmente igrejas evangélicas, existe um mar de igrejas falsas. Essas igrejas pregam um evangelho corrompido, um evangelho falso, onde eles tiram pequenos trechos da palavra, tiram do seu contexto e fazem aquilo valer como uma verdade absoluta. Isso é corromper a palavra de Deus, isso é pecado, e essa gente vai pagar. Mas deixa eles lá. A questão é, nós precisamos tomar cuidado, porque eu não posso me filiar, ou eu não posso me aproximar ou frequentar qualquer tipo de igreja. Eu preciso olhar e perceber se ali tem pregação da palavra verdadeira, com honestidade, com sinceridade, que eu possa depois conferir para ver se está correto. Se eu não encontrar esse lugar, eu tenho que continuar procurando até que eu chegue num lugar como esse. Então, nem todas as religiões levam a Deus, mas só o verdadeiro cristianismo. Não é qualquer cristianismo, é o verdadeiro cristianismo. Não existem duas ou mais maneiras de seguir a Cristo. Só existe uma maneira de seguir a Cristo, é em obediência à sua palavra. A gente viu lá em Mateus 28, que ele falou assim, ensinando as pessoas. Olha o que Jesus, como ele orienta que deve ser a evangelização. Ele fala assim, ó. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, quando eu prego o evangelho para alguém, eu tenho que me comprometer com essa pessoa, de sentar com ela e ensinar para ela a que ela tem que aprender e viver. Guardar aqui é guardar no coração e aplicar na vida todas as coisas que Jesus ensinou. E como que isso é possível? Porque ele diz assim, porque eu estarei com vocês todos os dias. Então, o próprio Senhor caminha conosco, nos capacitando a viver os seus mandamentos. Então, não existem duas ou três maneiras de viver uma vida com Cristo, de seguir Jesus de verdade. Nós vimos com isso que uma igreja bíblica verdadeira, ela tem que ter adoração
unicamente a Deus. Ela tem que ter um ensino bíblico da palavra autêntico mesmo, na palavra, não em conversinha, não em mundos de testemunho, não em correntes de prosperidade, não em nada disso. Uma igreja bíblica tem o ensino da palavra. Ela tem que ter adoração exclusiva a Deus, ensino da palavra, comunhão com Deus e entre os irmãos, tem que ter a proclamação do evangelho e ela tem que buscar viver em pureza, em santidade, separada do modelo do mundo de fazer as coisas. Isso é uma igreja verdadeira, isso é uma igreja bíblica. E eu vou te dizer uma coisa, são poucas. Nós vivemos no século 21, essa coisa vem caminhando desde Jesus 2000 anos. A gente já vai encontrar na Bíblia muitos problemas nas igrejas, muitas igrejas falsas já estão registradas na Bíblia, porque já estavam se desviando no primeiro século. Então você imagina 20 séculos depois qual é a situação. Então nós temos que tomar muito cuidado aonde nós estamos indo. O que estão nos ensinando? Quem está nos ensinando? O que nós estamos aprendendo? Para que a gente possa ter certeza de que estamos caminhando com Cristo. Não se baseie no que te falam, mas faça como os bereanos, que quando Paulo pregava a palavra para eles olhavam, ouviam o que Paulo estava dizendo, depois eles iam nas escrituras conferir se o que Paulo estava dizendo estava correto. Essa deve ser a nossa postura diante de Deus, ok? E diante dos irmãos também, porque de repente nós levamos as nossas famílias para lugares onde Deus não é adorado, não é glorificado, não é ensinado, e ali as pessoas se desviam da verdade ainda mais, porque estão em lugares que são nocivos à verdadeira fé. Com isso a gente vai encerrando essa etapa, mas eu já quero avisar vocês que nós vamos entrar em outros 5 pilares da fé que são importantes e que vão dando sustentação para a igreja do Senhor de verdade. Nas próximas semanas, então a gente vai começar a estudar outros pilares que são da fé. Nós temos esses 5, adoração, ensino, comunhão, proclamação e pureza, 5 pilares, e a gente vai levantar mais 5 pilares para que a gente possa estar firme no Senhor em igrejas que sejam bíblicas. Então tem até uma frase bem boa que eu gosto: não procure a igreja mais perto da sua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia, ainda que ela seja longe, ok? Eu queria orar com você agora. E aí nós estamos encerrando o nosso culto. Senhor Deus, muito obrigado ao Pai por essa presença do Senhor nas nossas vidas, que nós podemos ver através das Escrituras. Obrigado ao Pai porque nós não precisamos andar enganados, porque na Tua Palavra nós temos todo o entendimento necessário, Deus, para corrigir as nossas vidas e andarmos de maneira mais correta diante do Senhor. Deus, e também temos na Tua Palavra a direção certa para nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai. Por isso nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e diante da Tua Palavra, para que o Senhor possa iluminar o nosso caminho, para que nós possamos caminhar em santidade nos caminhos de Jesus, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa esses irmãos e amigos que estão reunidos conosco nessa transmissão, ó Deus, nessa live, que o Senhor possa trazer, Deus, um desafio aos nossos corações, de lembrarmos dessas palavras, ó Deus, que o Senhor nos deu essa noite, através da Tua Bíblia, ó Deus, para que nós possamos examinarmos a nós mesmos, ó Deus, e corrigirmos o nosso caminho. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Só queria lembrar você, antes de você ir embora, que no próximo sábado, às 19 horas, tem a reunião dos jovens. Então, se você quer participar, o William vai estar reunindo eles, mas aí vai ser numa sala, lá no aquele aplicativo do Zoom. Ele reúne uma sala de jovens ali. Mas se você quiser, você manda o seu WhatsApp aqui no Facebook da igreja. A gente vai anotar e aí ele faz o convite para você entrar no sábado às 19 horas. Próximo domingo, às 10 da manhã, nós vamos ter uma escola bíblica. E nós vamos estudar sobre o que é ser discípulo. Então, se você quer um pouco mais de estudo bíblico,
Nós vamos ter sábado às 10 da manhã. Só que eu preciso que você me mande o seu WhatsApp para que eu possa também fazer um convite. Não vai ser uma transmissão ao vivo, vai ser uma sala no aplicativo Zoom também, onde nós vamos ter um estudo bíblico a respeito do que é ser um discípulo do Senhor, tá bom? E no próximo domingo, às 19h30, estaremos transmitindo o nosso culto de adoração a Deus. Ok? Acho que hoje eu falei muito, né? Mas eu precisava falar tudo isso. Isso estava no meu coração para essa noite. Eu sei que tem muita coisa para a gente pensar, mas essa transmissão vai ficar gravada no Facebook da igreja. Você pode entrar e pegar todos os dados que você queira. E se tiver qualquer dúvida, é só mandar ali uma mensagem pelo Facebook e a gente está disponível para te ajudar a entender alguns detalhes que você queira, tá bom? Deus abençoe sua vida e boa noite.